Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, hoje vamos falar sobre o amor incondicional de Deus. Ou seja, vamos falar desse amor que Deus tem para conosco, esse amor que Ele nos deu. E como Ele nos amou tanto, olhe para Deus. João capítulo 3, versos 14 a 18, diz assim: Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Olha só, Jesus foi prefigurado lá no deserto quando Moisés levantou aquela serpente. E aqui nesse texto nós vemos o texto dizendo que assim como a serpente foi levantada, o Filho de Deus, Jesus, também deveria ser levantado. Ou seja, a serpente, quem era mordido aquela serpente de bronze, quem era mordido por uma víbora, olhava para ela e ficava curado. Quem é pecador, como eu e você, e olha para Jesus, também é curado, também é libertado. E é interessante ver que é para todo aquele que nele crê. E aí João está conversando com Nicodemos. Nicodemos é um fariseu, é um doutor da lei, é um expert na lei dos judeus, e ele procura Jesus à noite. Ele tinha medo da repercussão, ele foi à noite ter com Jesus e ele quer saber sobre essa vida eterna. Como ele pode fazer, como pode acontecer com ele? E Jesus diz para ele que era necessário nascer de novo. Aí Nicodemos fala para Jesus: mas como? Como um homem velho como eu pode voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus diz para ele: Nicodemos, você é doutor da lei, não sabe essa coisa tão elementar? E aí Jesus vai dizer para ele que nascer de novo é nascer da água e do Espírito, é nascer em Jesus. E aí Jesus diz essa definição do amor de Deus, porque Deus amou o mundo, Deus não amou aos crentes, Deus não amou os evangélicos, Deus não amou só a igreja, Deus amou ao mundo. E ele amou o mundo de tal maneira que o amor dele é tão grande, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A razão de Jesus ter vindo ao mundo era para que eu e você tivéssemos vida. Jesus só veio ao mundo para que eu e você pudéssemos nos tornar filhos de Deus. E é isso que ele veio fazer, é isso que ele veio nos dar, essa vida total, essa vida em abundância, essa vida que só ele pode nos dar. Então, ele veio ao mundo para que eu e você pudéssemos ter vida. E essa vida é para todos aqueles que creem. Algumas pessoas dizem que todos são filhos de Deus, especialmente no momento em que querem ter ou obter privilégios. Nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, a oportunidade, o ensejo de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todas as pessoas são criaturas de Deus, mas filhos de Deus são aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Filhos de Deus são aqueles que acreditam que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando você acredita nisso, você se torna filho de Deus. Você é adotado por Deus através de Cristo Jesus. Então, Deus nos amou dessa forma, Deus nos amou dessa maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João continua: pois Deus enviou seu Filho não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. O alvo de Jesus não era condenar o mundo, mas na continuação do capítulo, João diz que aquele que rejeita Jesus já está condenado. Por quê? Porque não recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Quem nele crê é condenado, mas quem nele crê não é condenado.
mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. A salvação não é por merecimento, a salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé. Ou seja, você tem que acreditar que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E crendo nele, aí sim você vai então receber essa vida eterna. Olha que amor fantástico. Basta você olhar para Jesus. Olhar para Jesus não com os olhos da face, mas com o coração. Porque quando nós olhamos com o coração, nós acreditamos. E quando nós acreditamos, nós recebemos. E aí, então, nós temos a vida eterna. Lembre-se disso. Jesus veio por você e Jesus veio por mim. Estamos nessa época de pandemia no Brasil, numa campanha de oração. Estamos orando todos os dias, ao meio-dia e às 6 da tarde. Orando, primeiro, pedindo a Deus perdão pelo pecado, nosso pecado e o pecado da igreja. Segundo, orando pela nossa família, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país e pelo mundo, pedindo que Deus tenha misericórdia e cure as pessoas enfermas, as pessoas que estão buscando leitos de enfermaria e leitos de hospitais. E terceiro, para que Deus elimine esse vírus. Participe conosco. Amanhã, Renato estará com você e eu volto na sexta-feira. Fique em paz, que Deus nos abençoe.